Boa noite, pessoal. Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Estou aqui com meu amigo Júlio Gonçalves para a gente fazer aquela aula super especial a respeito da subjetividade, se ela é ou não é silenciada, negligenciada pela psicologia baseada em evidências, ou mais especificamente, pelos psicólogos que adotam os princípios de uma prática baseada em evidências, especialmente na psicoterapia. Será que os manuais, os protocolos acabam deixando de lado essa individualidade ou existem maneiras de a gente driblar certas limitações desses procedimentos, aproveitando o que eles têm de bom, mas também levando em consideração a subjetividade, aquilo que o paciente tem para nos fornecer de especial da sua vida? No final das contas, cada pessoa é única e não dá para a gente trabalhar de forma engessada, empacotada, como alguns acusam as pessoas que lançam mão desses princípios da PBE de fazer. Antes de a gente começar, eu quero agradecer a todos que estão chegando aos pouquinhos aqui. Já deixa o like, se inscreva no canal. Esta é a primeira aula do nosso curso de Psicologia Baseada em Evidências, sobre o qual eu vou falar com mais detalhes no final. Vai ter dois detalhes, na verdade, duas surpresas no final desta aula especial aqui que eu vou contar para vocês. Não é só o lançamento do curso, que vocês já estão assim carecas de saber como as coisas funcionam, mas tem mais uma surpresinha para quem ficar até o final e vai valer muito a pena. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu já me apresentei rapidamente, né? Eu tenho graduação em psicologia há 13 anos e há 13 anos eu tenho experiência na prática clínica, venho estudando prática baseada em evidências em psicologia há um tempinho também, fundei o Instituto Ponto Azul, a gente está aí com vários cursos, com uma assinatura bacana, com muitos professores feras, para poder capacitar vocês a atenderem de forma mais eficaz, mais alinhada com as evidências, de uma forma mais ética na clínica, e essa é a nossa luta. E eu estou aqui com o professor Júlio Gonçalves, que vai dividir comigo esse espaço aqui nesta aula super importante. Eu queria que você se apresentasse aí, Júlio, para quem não te conhece ainda, antes de começarmos a falar sobre esse tema legal. Obrigado, Dani. Vamos lá, prazerzão estar aqui, como sempre, né? Meu nome é Júlio Gonçalves, eu sou graduado em psicologia, sou mestre em psicologia também. Eu trabalho com a prática clínica há mais ou menos uns 7 anos, por aí, desde o início da minha graduação, assim que eu me formei. Eu já entrei na prática clínica, sempre tive uma ênfase aí em trabalhar com tecnologias na psicologia. Então, querendo ou não, foi isso mais ou menos que me levou a pensar em prática baseada em evidência e começar a estudar o assunto, né? Então, a gente vai se aprofundando ali quais são as melhores intervenções, toda essa coisa da tecnologia na psicologia, isso nos leva a tentar entender como é que isso se aplica. Então, eu venho estudar há um tempo, foi isso que me aproximou cada vez mais da prática baseada em evidência, juntando isso com a clínica, enfim, e foi contribuindo aí para a minha formação dentro dessa área. Legal. Fico Você que é muito feliz. docente também, né, Júlio? Você está Isso, aí já ia na sua comentar. carreira docente de uns anos para cá Universitária. também, aprofundando, e pesquisador. O Júlio é um cara muito fera, gente. Para quem não conhece, cola na gente aí que o pessoal é muito bacana. O Júlio domina muito essa parte da tecnologia. A gente deu um curso sobre psicoterapia online, né, cara? Que Muito você bom. deu um show lá, assim, sobre os aplicativos, os recursos que a gente tem. Muito bom, cara, muito legal mesmo. Mas, assim, Júlio, eu queria começar essa nossa aula, esse nosso papo, problematizando um pouco, trazendo algumas críticas que as pessoas fazem à psicologia baseada em evidências, para a gente, ao longo da aula, ir, vamos pensar assim, desconstruindo ou provocando rachaduras no que a Hum, gente pode chamar de preconceitos também, que existem sobre a prática baseada em evidências em psicologia e em geral. Eu conversei com o Léo sim, Costa muitas áreas, né? recentemente aqui no canal e ele falou que vários dos problemas que a gente enfrenta também estão presentes na fisioterapia, não é uma coisa só da psicologia. É muito interessante isso. Mas vamos começar então com essa problematização acerca da subjetividade. É afirmado por aí, é alegado que a gente deixa a subjetividade de fora, de que essa idiosincrasia do sujeito seria eliminada, aniquilada em função desses métodos, desses princípios da PBE. Isso é um grande preconceito. Primeiro ponto, e eu quero assim usar como estratégia que a gente dimensione essa palavrinha subjetividade. Onde é que eles estão olhando quando fazem esses tipos de acusações? Aparentemente,
haveria uma frieza na forma de o psicólogo, que adota os princípios da PBE, conduzir a psicoterapia. Acredito, Júlio, que isso venha, ou isso reflita, a ideia de que se você tem um manual, se você tem um protocolo, Hum. então você vai aplicar aquilo de uma forma Perfeito. meio engessada, sem considerar muito o que o paciente está sentindo, o que ele está pensando. Então haveria uma certa frieza ou uma falta de empatia, porque seria uma coisa muito técnica, seríamos tecnicistas. Sim, sim. Quem é da TCC, quem é da análise do comportamento, sabe do que eu estou falando, desse tipo de acusação, né? Ah, vocês olham só para o comportamento, o que a Isso, pessoa pensa ou o que ela sente, isso está sendo deixado de lado. Isso aí é um grande preconceito e daqui a pouquinho você vai ilustrar um pouco, né, com a formulação de casa, conceitualização cognitiva, como que isso entra no nosso preciso. cômputo, na equação ali, né, de uma prática baseada em evidências. O segundo ponto que eu acho que está dentro desse tipo de acusação é a noção de que a psicoterapia oferecida por esses psicólogos seria hierarquizada. Haveria o psicólogo numa posição superior de mandar o paciente fazer essas ou aquelas coisas, de estabelecer como vai funcionar, e se a ciência está dizendo que assim é eficaz, vamos fazer assim e você não vai ter voz aqui dentro. Então, haveria essa ideia de uma hierarquia, de uma relação de Horizontal. poder Uhum. exato, né? Vertical, né? Bem desigual Vertical. Legal. na psicoterapia. Bem como eu acho que está bem relacionado com isso, a noção de que as técnicas, as intervenções de quem abraça os princípios da PBE são rígidos. Esses princípios te deixaria assim bem engessado, amarrado, não deixando muito espaço para a parte que para um aspecto que eu já tive professores falando assim, que a psicoterapia é meio artesanal. Dependendo do caso, você flexibiliza, você faz de um jeito assim bem peculiar, bem adaptado àquele paciente seu. Hum. Ah, então existe esse tipo de acusação, que pelo contrário, né, em vez de haver essa flexibilidade ou essa parte artesanal, existiria uma rigidez muito grande por parte dos adeptos da PBE. Então, os psicólogos da PBE, para resumir assim, ó, a crítica como eu consegui entendê-la, seriam mais frios, seriam ou proporcionaria uma terapia onde há uma hierarquia que o psicólogo fala e o paciente se submete àquele tratamento, e haveria essa rigidez na elaboração de um plano de tratamento, na execução de uma técnica e por aí vai. E dessa maneira, então, a subjetividade, o olhar desse paciente, as suas preferências, sua opinião sobre a terapia, isso tudo seria eliminado. Então, essa é a problemática que inspirou a construção dessa aula que a gente está fazendo aqui para vocês hoje. Eu vou pedir que o Júlio comente um pouquinho, né, depois dessa introdução, e a ideia então é a gente demonstrar porque isso aí é totalmente falacioso, que você comentasse para a gente, Júlio, sobre os princípios da prática baseada em evidências em psicologia ou da PPE, para a gente ver se esses próprios princípios permitem que esses tipos de afirmação sejam feitos. Bora falar um pouquinho sobre Eita, isso, então. legal, Dani. Assim, é muito, muito pertinente a tua fala em vários sentidos, né? Tanto, assim, pelas questões que a gente busca em artigo e percebe essas críticas, mas também na prática, né, Dani? Muitas vezes eu tô com supervisionandos, né? E aí, volta e meia, um faz um comentário do tipo, Júlio, assim, eu não gosto muito de trabalhar técnicas de respiração com o meu paciente, então eu deixo de lado. Eu não gosto muito de trabalhar na reestruturação cognitiva, então eu faço direto isso, né? E assim, eu sei que está no protocolo, eu sei que diz isso, mas assim, eu não me sinto confortável de fazer. Isso é muito relevante, porque assim, a primeira coisa que eu falo, tá, mas tu já considerou que a gente está falando da vida do teu paciente? Não é porque que tu não gosta de determinada intervenção que tu tenha que escolher não aplicar, né? Então, acho que isso parece que é muito comum, né? As pessoas meio que fogem dessa coisa do protocolo, enfim, de tudo que é, em alguma medida, mais organizado, e criam esse estigma de que a coisa é engessada, de que a gente vai deixar de lado a empatia, que a gente vai deixar de lado a individualidade, que a gente vai deixar de lado e vai afetar a relação terapêutica. E, assim,
na minha concepção, né, Dani, eu acho que isso é muita falta de informação sobre o que é PBE realmente, né? Porque se a gente olhar mesmo a fundo, ao contrário, né, a PBE, a proposta dela é tornar o tratamento individualizado da forma mais científica possível, né? Então, quando a gente está falando, né, principalmente da premissa, a gente pode partir das premissas da PBE, né? Assim, da prática baseada em evidência, basicamente é o que? A integração da melhor investigação disponível, do melhor estudo, da melhor intervenção disponível na literatura, enfim, com a experiência clínica, ou seja, o repertório, a expertise do terapeuta, no contexto, aí que é o legal, porque já está na própria definição essa coisa da individualização. Então, é a melhor investigação disponível, com a experiência clínica, o repertório clínico, no contexto das características, cultura e preferências do paciente, né? E isso está posto desde 2006. É o conceito da APA, onde ela define prática baseada em evidências em psicologia. Então, há muito tempo a gente já tem esse conceito e que no próprio conceito tem ali uma premissa assim, essencial para destacar a individualização como um processo super necessário na prática baseada em evidência, né? Justo. Isso é Justo. muito importante, né? Porque, assim, isso não vem à tona, né? As pessoas só falam do protocolo, da rigidez, mas esquecem que a gente considera Exato. isso. Quando a gente está falando do contexto, das características e preferências do paciente, a gente está falando dos objetivos de vida dele, das crenças dele. A cultura é algo extremamente relevante para a gente compor a nossa formulação de caso para trabalhar com um paciente, né? Então, dependendo da cultura, o paciente vai ser mais quietinho, né? Não vai gostar, ou outro não vai gostar de um psicoterapeuta muito diretivo. E tudo isso vai servir para a gente compor e conduzir o tratamento. Ou o contrário, né? Alguns preferem que seja mais estruturada a sessão, que haja mais diretividade por parte do terapeuta. Tem tantas variações nisso aí, né, Júlio? Perfeito, perfeito, né? Então, assim, a gente tem na própria definição o contexto das características e preferências, e muitas vezes, às vezes é aquilo, né? Falta do conhecimento mesmo, de se aprofundar um pouquinho para verificar Exato. o que é isso. Não é porque tem a palavra evidência que a gente está falando só de artigo científico, que eu acho que é uma coisa que não sei de onde começou esse negócio, né? Parece que é só revisão sistemática, é só um ensaio Eu tenho controlado. uma suspeita de onde Pois vem então, isso. me Eu tenho uma conta, eu não suspeita. sei. Antes desse tipo de concepção que a Associação Americana de Psicologia propôs, como você bem mencionou, em 2006, existia o movimento pelos tratamentos empiricamente sustentados. Então, o foco era muito nas evidências, qual tipo de intervenção, qual psicoterapia funciona, é mais eficaz, é mais segura, e não havia essa tentativa de integrar essa busca pelas melhores intervenções, conforme as evidências, com a expertise clínica, que são essas competências, as habilidades de atendimento, de execução das intervenções por parte do psicólogo, tampouco essa consideração, essa escuta das preferências do paciente, da sua realidade cultural, como você bem descreveu. Antes não tinha tanto essa integração, não tinha isso tão formalizado assim. Então, eu acredito, cara, que lá atrás já tenha começado um pouco esse preconceito. Mas ainda assim, veja bem, já são 2 anos e meio, eu acho, de Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Sim. Isso aí, cara, é o feijão com arroz da PBE, esse tripé, né? Ou esses 3 pilares, esses 3 princípios, mas frequentemente a gente ouve esse tipo de crítica, de que você não pode só olhar para as evidências, para as intervenções e o contato com o paciente, a sua subjetividade. Então, parece persistir esse preconceito. Antes, né, você até mencionou rapidamente aí, eu achei até curioso, a gente não tinha combinado, mas eu acho que vale a pena falar mais um pouquinho sobre isso. Antes disso ainda, mesmo quando a gente pensa nas melhores intervenções conforme as evidências científicas, tem gente que resiste. Eu vi um estudo recente discutindo que, em parte, isso pode decorrer de uma falta de treinamento, ou seja, muitos psicólogos têm uma abertura, têm uma vontade de melhorar seu repertório clínico, de conhecer as melhores intervenções para aqueles tipos de caso, mas às vezes não tem a oportunidade, ou não sabe onde buscar essas intervenções, ou não sabem como é que eu me treino, né? Como é que eu me capacito para fazer esse tipo de coisa. E tem alguns que têm uma crença
disfuncional ou bem, vamos pensar assim, bem falsa, de que isso resume o que é a PBE e de que, fazendo isso, eu vou abrir mão da minha individualidade enquanto psicólogo e da liberdade do meu paciente, do que ele acredita, dos valores da cultura, como você estava mencionando. Então, existem várias crenças que parecem estar por trás desse tipo de resistência e de preconceito que você mencionou aí. Então, isso aqui é uma palhinha do que eu tenho lido ultimamente a respeito dessas visões meio distorcidas do que é a PBE. Mas, Júlio, você falou um pouco, então, sobre as preferências do paciente que estão ali já na definição, no conceito do que é psicologia baseada em evidências. A gente tem que integrar essas intervenções com melhores evidências, com essa expertise clínica, que é essa competência, esse repertório de habilidades do profissional, no contexto, então, das preferências, da cultura desse paciente. Quando a gente fala de preferências, o que vem na cabeça de vocês que estão assistindo aí, ó? Vamos ver o que o Júlio tem a explicar para a gente sobre essas preferências. Perfeito, né? Mas que assim, sair daqui hoje, né, sabendo que a essência da PBE é a individualização do paciente. Não é só artigo, né, Dani, que nem o Dani colocou, é o repertório e essa coisa da preferência, das preferências do cliente, né? Isso é muito importante a gente... faz parte do tripé, não existe prática baseada em evidência se a gente considerar o contexto e preferência do cliente. Então, assim, a gente já tem estudos relacionados a preferências do cliente no tratamento do processo psicoterápico desde 70. Então, a gente, timidamente, ali tem pesquisas já tentando fazer essa relação entre desfecho do tratamento versus a participação ativa do cliente. Mas, sim, só nos últimos 20 anos que a gente tem um crescimento exponencial e expressivo em termos de pesquisa. Então, faz muito pouco tempo, né, Dani? Então, assim, se a gente pensar no tempo que, às vezes, muitas pesquisas levam para ser implementadas na prática social, na vida comum das pessoas, então é muito pouco tempo, 20 anos, né? Então, a gente, basicamente, hoje a gente já tem uma robustez em termos de definição, preferências do cliente, a gente está falando, dentro da psicoterapia, né? A gente está falando de condições e atividades específicas que os clientes desejam na experiência do tratamento. Né? Ou seja, olha a participação ativa, olha o que o paciente quer dentro do tratamento que eu estou apresentando para ele como efetivo dentro, né? A partir de uma perspectiva de uma patologia ou de problemas que ele traz para a prática clínica. Então, a gente está falando de atividades específicas que os clientes desejam na sua experiência no tratamento. E a gente pode partir de, basicamente, 3 condições e atividades. Tá? A primeira são atividades que os clientes, às vezes, esperam que eles, né, e os psicólogos, né, os psicoterapeutas, realizem durante a psicoterapia, que está muito relacionado a tomadas de decisões mais práticas, né? Assim, se prefere um psicólogo um pouco mais diretivo, que oriente um pouco mais o tratamento, se não, se ele gosta de ter um pouco mais de abertura para nortear alguns assuntos, tá? Plano de ação, se ele é uma pessoa que tem disponibilidade, interesse de executar alguns planos de ações entre as sessões para reforçar o que está sendo falado em sessão. O formato de tratamento, dependendo da demanda, a gente pode ter que se aproximar de um familiar para nos ajudar a conduzir um tratamento, né? Terapia familiar, um apoio familiar, se esse paciente aceita, se não aceita, como que a gente pode resolver isso. Depois a gente vai falar um pouquinho disso lá na questão da fidelidade versus flexibilidade, né? Mas transtorno bipolar, a literatura já sugestiona que a gente tem que ter um familiar de apoio para auxiliar, né, dentro do tratamento, desde o episódio maníaco, hipomaníaco, o episódio depressivo. Então, quando a gente está falando de uma das atividades, é justamente isso, que os clientes esperam que eles, né, e nós, os terapeutas, a gente vá realizar ao longo da terapia, em termos de atividades, como que isso vai ser, né? Como que vai ser a nossa relação, o andamento das nossas coisas. Um segundo ponto que a gente tem é o desejo dos clientes em relação ao tipo de intervenção utilizada no processo, e eu preciso deixar claro isso, né? Dependendo da severidade de uma ansiedade, por exemplo, talvez eu vá sugestionar para ele o uso de medicação. É regra? Não, o paciente pode não querer. Você não vai prescrever, né? Só para o pessoal não entender errado, né, né? gente? Você pode discutir com Psicólogo. ele a avaliação por parte de um psiquiatra para ver se é Perfeito. adequado o medicamento e tal. Muitas vezes a gente vai, né, sugestionar de que seria interessante o acompanhamento psiquiátrico também, diante de algumas, né? A gente aplica uma escala, percebe que
ter uma ansiedade severa que está atrapalhando, enfim, né, um diagnóstico fechado, ou seria interessante o apoio de um psiquiatra. Então, o paciente vai ter toda a liberdade para dizer se aceita ou não essa consulta, e caso o psiquiatra, né, prescreva a medicação, ele tem todo o direito de aceitar ou não. Muitas vezes, em relação à abordagem, né, Daniel? Eu trabalho com a TCC, então a gente vai falar muito sobre cognição, pensamentos. Júlio, eu não me dou bem muito com essa coisa dos pensamentos. Eu queria uma abordagem que a gente pudesse trabalhar mais em termos comportamentais, né? Eu conheço um pouquinho da comportamental, né? Tem um paciente que, né, novo que, inclusive, há umas 2 semanas atrás, a gente teve essa discussão, né? Então, ele me procurou justamente pelo meu currículo aí, que eu tenho uma pegadinha mais comportamental, né? Ele tem autismo, é adulto, e disse, não, Júlio, eu queria uma intervenção mais comportamental, né, contigo. Então, seria interessante eu aprender coisas um pouco mais protocolares e rígidas em termos de habilidade social. Então, ele já veio pronto com desejo, expressou, e isso coube tranquilamente no tratamento, e a gente está fazendo um trabalho super legal. Né? Então, a gente considera, né? Não é porque eu tenho uma ênfase mais em TCC, né, que eu vou pegar a TCC e encaixar no meu paciente, sendo que ele está me falando que quer algo que parta mais de mim, que seja mais comportamental. Né? Isso é muito relevante. Levar em consideração o desejo dos clientes. Né? Então, olha aí, olha isso. Olha como a preferência do cliente importa quando a gente está falando, né, dessa coisa da individualização dentro da PBE. Né? Só para poder descrever um pouquinho mais isso, para não ficar uma dúvida mais para o final, ou algo assim que a gente, de repente, deixou de aprofundar, isso é muito interessante porque existem diferentes caminhos terapêuticos, em termos de estratégias, para a gente chegar aos mesmos tipos de resultado. Uhum. Então, existem diferentes intervenções. Você pode ter intervenções mais cognitivas, trabalhando com pensamento, que foi o que você exemplificou aí. Vamos avaliar esse pensamento automático. Será que esse pensamento condiz com a realidade? Faz uma psicoeducação em cima disso. Mas existem estratégias mais comportamentais que você pode trabalhar com manejo de contingências, mudando ambientes, para ele entrar em contato com outras consequências, ativação comportamental, que podem ter um efeito parecido, né? Na mesma direção daquilo que você levanta com o paciente, que é o objetivo terapêutico dele. E, eventualmente, você pode trabalhar com ambas e ir dosando aí qual é a proporção de estratégias mais cognitivas, mais comportamentais, ou de exposição, que vai mexer muito com as emoções também, conforme as preferências dele. Agora, é muito interessante isso, né, Júlio? Porque pode ser que o paciente, aí falando de abordagem que você mencionou, mas eu prefiro, eu achei que você era psicanalista, ou a minha mãe faz a psicanálise, eu me confundi. Bom, de repente você pode encaminhá-lo para um psicanalista, se você não lança mão desse tipo de linha teórica, é melhor do que simplesmente você chegar e, então eu vou aprender a psicanálise para oferecer para esse paciente. Porque isso aqui é muito interessante, eu vou voltar a esse ponto no final, em algumas recomendações mais claras, mais diretivas sobre a individualização do tratamento. Por quê? Às vezes a preferência do paciente vai conflitar com o seu objetivo. Sim, então perfeito. eu quero trabalhar com você, eu quero a sua ajuda para me tornar uma pessoa mais proativa, para desenvolver minhas habilidades sociais, para superar essa minha falta de energia, essa minha tristeza, ou para cuidar da minha ansiedade. Tem, enfim, N objetivos possíveis de plano de tratamento aí, né, Júlio, que a gente pode levantar com o paciente. E, eventualmente, aquilo que ele pretende, aquilo que ele quer, conflita com o objetivo dele, né? Aquela preferência sobre a intervenção e tudo. Então, a gente tem que avaliar o quê? A razoabilidade da preferência. Não quer dizer que tudo que o paciente quer, tudo que ele propõe, tudo que ele te demanda, você também tem que falar, ok, amém, porque isso pode ser prejudicial para ele também. Então, a gente tem que dosar vamos pensar, o nosso repertório também de conhecimento, do que funciona, do que não funciona, os caminhos razoáveis com o que o paciente está demandando. Tem um exemplo muito legal dado pelo Joshua Swift, num artigo dele com seus colaboradores de 2018, que é assim: se o paciente te demanda algo que é antiético, que vai contra a lei eventualmente, você não vai simplesmente fazer. Aqui é um exemplo drástico, tá, gente? Você não vai ajudá-lo como
planejar um assalto e as melhores estratégias para poder enganar as pessoas, ou de repente você não vai incentivá-lo ou apoiá-lo numa coisa que vai na contramão de um benefício de saúde mental. Então, assim, existem limites, tá? Só fazendo já um adiantamento aqui para que as pessoas, de repente, não estejam compreendendo errado que ouvir e adaptar a psicoterapia, as intervenções, conforme as preferências do paciente, não significa fazer tudo o que ele quer de forma crítica. A gente tem a Exatamente. nossa expertise clínica, a gente tem um repertório que tem que ser levado em consideração, e aí daqui a pouquinho a gente explica melhor como esse equilíbrio é feito para que boas decisões clínicas sejam tomadas. Mas o ponto é, você não pode deixar de ouvir o seu paciente. Essas preferências, seus valores, isso tudo tem que entrar na equação para a nossa decisão clínica ser a mais ética e eficaz possível. E desculpa eu que só peguei esse gancho que eu achei importante Muito bom. elucidar um pouquinho disso aí. Sim, não, Dani, assim, tem tudo a ver com o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente da flexibilidade versus Aham. fidelidade, né? Tipo, a gente vai considerar, mas tem coisas que são contraditórias mesmo, né? O paciente quer melhorar a habilidade social, mas quer falar da infância dele, né? Ele quer algo que se a gente for olhar na prática, são intervenções mais cognitivo-comportamentais, mas ele quer falar da vida dele, ó, isso aí é mais de psicodinâmico, então esse conflito até o próprio objetivo que ele tem com o que ele quer nas sessões, ó. Então, né, tem um desejo, dois desejos que são mutuamente excludentes, dependendo. Então, assim, justamente essa coisa de ele trazer os desejos deles, a gente vai ter que acertar e alinhar em sessão para que dos dois lados, tanto a fidelidade quanto a flexibilidade, sejam possíveis de caminhar e a gente caminhar junto, né? Muito boa colocação, assim, e endossa muito essa coisa de não é a gente deixar a coisa solta, né? Deixar Exato. o boi com as carroças, né? Ir embora e a gente não guiar, né? Não, tu tem que ter, em alguma medida, um certo controle sobre o plano de tratamento, né? Mas dentro de uma Exato. flexibilidade que a gente precisa também considerar, que a gente vai falar. Perfeito. Perfeito. E a terceira, né, a terceira condição, atividade, né, Dani, diz respeito, tanto às preferências do cliente, diz respeito ao tipo de profissional com que ele gostaria de trabalhar, e às vezes isso é muito relevante, né? É muito comum nos grupos do WhatsApp, né? Gostaria de indicar um psicólogo homem, né, Uhum. para tal fulano, mulher, né, gênero tal, ou que seja mais do Rio Grande do Sul, né, ou que tenha uma personalidade. Eu já tive amigos que me procuram, Júlio, eu queria indicação de alguém que seja que nem tu, assim, né, meio diretivo, né? É uma questão de personalidade, assim, Sim. que tenha um aspecto mais diretivo, né? Então é muito comum. Solucionador de problemas, né? Assim, vamos ver o que é Isso. seu problema, vamos pensar em estratégias para a gente cuidar disso. Uhum. Perfeito, porque querendo ou não, são muitas variáveis, né, Dani? A gente não consegue ser neutro com tudo, né? Mas a medida é Uhum. essa, a gente equalizar para que nada atrapalhe o tratamento. Então, às vezes, essa outra condição de atividade é o tipo de profissional, né? Que envolve isso, né? De onde que vem. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis por ser da mesma cultura, né? Eu percebo muito Uhum. isso, às vezes. Sim. Já tive pacientes que me procuraram, inclusive porque eu sou gaúcho. Não te procurei porque Uhum. eu sou do Rio Grande do Sul, também eu queria algum gaúcho que atendesse. Como eu procurei aqui, tinha bastante psicólogos mais da psicanálise na minha cidade, procurei fora, achei alguém de outra abordagem, quis e somei os dois, uma abordagem diferente da psicanálise versus gaúcho, então vai me entender melhor. Né? Então isso também é considerar as preferências, né? Quando o paciente vem externamente, né? E às Sim. vezes entra muito isso que tu falou, às vezes, não trabalho com essa abordagem, ou tipo de profissional, enfim, o encaminhamento é a coisa mais Encaminha. a se fazer, né? E tanto Exato. o nosso código de ética nos respalda para isso, né? Que a gente tem que trabalhar Uhum. com aquilo que a gente tem em repertório e condições, certo? Então, Perfeito. basicamente, quando a gente está falando de preferências, né, Dani, são esses três tipos de atividades, né? Uhum. Uhum. Perfeito. Legal, legal. Então é isso. E é curioso porque, eventualmente, eu não sei da sua experiência de como paciente, mas às vezes a gente tem uma expectativa X sobre a terapia, chega lá e o nosso psicólogo tem uma abordagem, uma atitude um pouco diferente. E é importante a gente se expressar. Então, para quem é paciente, fica a dica aí. Expresse, crie.
esse canal de comunicação ativo com o seu psicólogo para dizer que, olha, eu estou sentindo falta de uma atividade um pouco mais estruturada para eu fazer entre uma sessão e outra, durante a semana, nos dias, para aplicar isso que a gente está discutindo. Ou o contrário, né? Você está prescrevendo demais, muitas coisas para eu fazer. Eu entendo que isso tem um sentido terapêutico, mas o volume de coisas está muito grande. Vamos suavizar um pouquinho isso. Você tem essa é importante que você tenha essa liberdade, né, para bater esse papo, e se o psicólogo trabalha com o PBE, ele vai te ouvir e vai considerar isso tudo para fazer esses ajustes no modelo para que seja algo mais adaptado à sua realidade, às suas preferências. É muito importante isso. Mas só para frisar, né, a gente vai voltar um pouquinho nisso depois. Não é como se tudo que o paciente solicita, o psicólogo tivesse que fazer também. Tem que ser razoável à luz dos estudos, das evidências, à luz do próprio código de ética que o Júlio acabou de mencionar por aí, e à luz da sua disponibilidade, porque eventualmente ele está te demandando algo que te exigiria, de repente você quer uma terapia que ofereça mindfulness, meditação, e eu não tenho esse treinamento, e hoje eu não tenho condição de me preparar para fazer um treinamento em mindfulness. Será que faz sentido eu continuar com esse paciente insatisfeito? Porque ele sente que mindfulness faz sentido na trajetória dele, de repente ele leu alguns estudos de que pode ajudar pessoas que têm certos níveis de ansiedade ou até de depressão. Você tem que ver isso. O ideal é que a gente se adapte, a gente, de acordo com a literatura científica, vá trazendo novas ferramentas e tudo. Mas, como o Júlio falou aí, dependendo da situação, da demanda, o melhor é encaminhar para que o paciente tenha a melhor intervenção, o melhor serviço, e às vezes você não vai ser o melhor terapeuta. Tá tudo E bem. tudo bem, gente, não temos obrigação de sermos perfeitos, né? Mas sempre que possível a gente tem que ter essa abertura para aperfeiçoar. O estudo é eterno, não tem jeito, mas a gente tem que avaliar se aquilo, naquele momento, cabe dentro do que a gente pode fazer. Se não der certo e se não tiver um caminho razoável alternativo, encaminhe o paciente. Por isso que é importante o quê? Como eu vou explicar daqui a pouco, desde o início do acompanhamento, haver esse canal de comunicação, haver essa escuta sobre essas preferências, sobre a expectativa do paciente, para que as coisas não fiquem confusas lá na frente e não seja uma perda de tempo. É legal, desde o início, a gente ter esse espaço de diálogo, e eu já volto nisso. Queria falar um pouquinho, Júlio, com o pessoal, sobre evidências, porque existem evidências científicas de que o psicólogo que é sensível às preferências do paciente, sensível no sentido de escutá-las e ajustar a sua abordagem não teórica, tá? A sua atitude clínica diante desse paciente, flexibilizar intervenções, colocá-lo tendo um papel ativo na tomada de decisão nesse processo psicoterápico, esses tratamentos que consideram de forma efetiva as preferências do paciente são mais eficazes. No estudo que eu tinha mencionado antes, do Joshua Swift e colaboradores de 2018, que foi uma revisão com meta-análise, eles avaliaram 53 estudos que investigaram, que envolveram 16 mil pacientes. Eles concluíram que esse ajuste, quando então a terapia considera as preferências do paciente nessas tomadas de decisão, fazendo essa flexibilidade, etc., os desfechos clínicos tendem a ser melhores. Então, o paciente vai desenvolver mais bem-estar, mais autonomia, mais habilidades sociais, enfim, N possíveis desfechos de redução de sintomas em vários tipos de caso ou de transtornos, né? Tendem a ser melhores, esses desfechos. Especialmente, eles até encontraram um efeito mais robusto nos casos envolvendo depressão e ansiedade. Não é que outros casos não tenham, não envolvam esses desfechos positivos, tá, gente? Mas nesses dois, a eficácia foi ainda mais robusta, foi ainda mais rechonchuda. Mas então é isso, uma meta-análise de 2018 avaliando 53 estudos que mediram o quanto os psicólogos estavam ajustando a psicoterapia conforme as preferências do paciente,
conforme então ele tinha esse papel ativo nas decisões e havia esse canal de comunicação, o resultado era melhor. A eficácia da psicoterapia era aumentada quando existia esse tipo de comunicação, esse tipo de ajuste, conforme as preferências do paciente. Mais do que isso, um segundo dado desse estudo, dessa meta-análise, é que nesses tipos de psicoterapia, com essa abertura a uma flexibilidade, a ouvir as preferências do paciente, havia um abandono reduzido da psicoterapia. Por quê? Porque se você está numa terapia onde há uma hierarquia, o profissional te manda fazer, você não tem espaço para diálogo, para negociar, para flexibilizar, parece que ele não entende a sua realidade, seus valores, suas crenças, ele está atropelando a sua subjetividade nesse sentido, você não vai se sentir aceito, acolhido, você não vai sentir que a psicoterapia é para você. Você vai sentir que você é um número, que ele está te colocando ali uma coisa, te encaixetando, vamos pensar assim, que aquela terapia, então, não tem especificidade ali para a sua realidade, ela é muito genérica e você não está sendo ouvido. Esse terapeuta, esse psicólogo está fazendo de uma maneira muito pouco individualizada, não é legal. Então, isso aumenta a chance de abandono, né? Aumenta a chance de a pessoa acabar pulando fora. Então, esses são os dados desse estudo. Eu posso colocar aí depois a referência na descrição para quem quiser dar uma lida, que é muito interessante. Quando e como fazer, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso também. O Júlio já antecipou algumas coisinhas, eu vou dar... fazer uma lista aqui de algumas recomendações sobre quando e como fazer, só para ilustrar isso. Você pode fazer isso desde a sessão de avaliação, as primeiras sessões que você está conhecendo o paciente, entendendo melhor o caso, na formulação de objetivos da terapia. Então, você quer saber do paciente o que ele busca ali. Você já está colocando ali a abertura para que ele se posicione. O que você quer? Gente, isso aqui é básico, tá? Eu tenho que colocar o básico também. E eu acredito que todo psicoterapeuta, mesmo aqueles que não estão alinhados com a PBE, tá a fim de ouvir o que você busca aqui na psicoterapia. Ou não, hein? Ou eu estou esperando demais, não é possível. Mas também em termos de objetivos de sessão. Quem já estudou um cadinho de terapia cognitivo-comportamental está bem familiarizado com isso. No início das sessões da TCC, a gente pergunta ao paciente sobre quais aspectos, quais problemas, quais questões ele está querendo conversar. Então, existe um planejamento da sessão e depois um segmento da pauta, né, conforme que foi acordado no início de cada sessão. Então, isso pode ser conversado no início de cada sessão para ouvir feedbacks também, tanto depois como durante a sessão. É uma coisa muito curiosa, né? Eu não tive muita experiência de feedback, não sei quanto a você, Júlio. Enquanto paciente, eu não tive muito essa experiência de o meu psicólogo perguntar, por exemplo, e aí, como é que foi a sessão hoje, Daniel? Você gostou? Teve alguma coisa que te incomodou? Alguma coisa que te deixou em dúvida? Sabe uma pergunta básica, assim, que a Judith Beck, no seu livro clássico, ensina, né? Recomenda que a gente faça. Eu não tive essa experiência, assim, de psicólogos me perguntando isso no final. Curioso isso, né? E durante a sessão, isso também pode ser legal. Como assim, durante a sessão, pedir feedback? Por exemplo, tá, só para ilustrar, tem uma técnica chamada autoexposição, em que o psicólogo revela alguma coisa da própria vida quando ele avalia que aquilo pode ter um efeito terapêutico, quando faz sentido no contexto daquela conversa com o paciente. Tem paciente que pode odiar isso. Poxa, psicólogo. Eu já ouvi esse tipo de queixa. O psicólogo falava mais da vida dele do que eu falava da minha. Nossa, era ruim demais e tal, falta de profissionalismo. Tem paciente que pode adorar. Nossa, que interessante, você já passou por algo parecido, cara. É isso. Eu vou te dar um exemplo, pessoal, da posição de paciente e da posição de profissional depois. Teve uma época na minha vida que eu estava tendo sintoma de desrealização, que acompanha alguns casos de ansiedade. Eu estava passando por uma época muito ansiosa na minha vida, novos desafios, começando a dar aula, foi um momento mais ou menos assim. E eu comecei a ter
esse tipo de experiência de desrealização, que é a sensação de que aquilo não é muito real, parece que eu estou meio distante, meio descolado da realidade, e aí eu fiquei preocupado, será que eu estou surtando? Foi muito ruim, cara, foi muito, muito ruim. E a minha psicóloga da época não conseguiu entender direito esse sintoma. Não, para ela, assim, nossa, Daniel, será que não é alguma falta de vitaminas? Que coisa, hein? Isso aí não é. Não me lembro assim exatamente o que ela propôs, mas eu vi que ela não estava me entendendo. Aí eu tentava explicar assim: é como se eu tivesse debaixo d'água, na piscina, e a gente conversando assim, uma coisa meio, sabe, meio distante, assim, meio aveludada e tal. E ela, Daniel, que coisa estranha. Não tô te entendendo. E foi ruim, porque isso aumentou minha preocupação se eu não tava Imagina, surtando, se eu não tava... né? Meu imagina. psicólogo não me entende, caralho. Não sabe o Né? que é isso, imagina. Sou eu que estou ficando. Né? E aí, no início da minha carreira, eu já comecei a dar aulas de psicopatologia, e aí eu entrei em contato com o Ah, conceito de desrealização, legal. aprendi, né, há uns 10 anos, o que que é isso? Que é um sintoma dissociativo, que pode estar presente na ansiedade, e em outros quadros também, até em alguns quadros psicóticos, inclusive. Eu, caramba, era isso que eu tinha, então chama desrealização. Eu tive muito no início da minha carreira acadêmica, tive alguns dias, assim, alguns momentos, e isso foi diminuindo. Hoje é muito raro eu ter, mas não que eu nunca tenha, tá? Mas é muito, assim, uma coisa 2 vezes no ano, um diazinho um pouco assim. Mas quando eu tive um paciente que estava relatando, e na hora eu, pá, cara, é assim, assim, assado. Ele, Daniel, exatamente isso. Se Legal. chama desrealização. Cara, tem um nome. Cara, foi tão terapêutico. Aí eu contei essa minha história rapidamente para ele. Nossa, Daniel, tô me sentindo aliviado porque eu achei que eu tava ficando doido. O que que é isso que eu tava tendo? Então você já teve. Então vamos trabalhar junto, vamos analisar para entender quando vem, qual é o contexto, estratégias para você lidar. E foi super terapêutico eu ter contado isso para ele. Foi muito legal. Agora, a gente tem que ter um feedback de: será que o paciente recebeu bem a minha autoexposição? Só para ficar no tema da autoexposição, para exemplificar, tá, Júlio? Porque às vezes o paciente parece que não deu muita bola, ou pode ter sentido que você está comparando a vida dele com a sua. Existem riscos na autoexposição. De repente o paciente pode levar a mal, ou de repente você empolgou, você já deu ali 2 exemplos na mesma sessão da sua vida. Isso não está ficando demais, será? E aí você pode pedir esse feedback. Bom, se você achar que não vale muito a pena, assim, eu trazer alguma coisa da minha vida, pode me dar um toque, tá? Assim, porque tem pacientes que gostam, para entender um pouquinho melhor, e é uma forma de eu ver se eu entendi bem a sua questão, se parece com essa, ou de repente a maneira como eu resolvi isso pode inspirar uma possível solução no seu caso, ou para você não se sentir sozinho nesse problema. Tem vários motivos por que um psicólogo eventualmente pode usar a autoexposição, e a gente pedir esse feedback para o paciente, especialmente ficar atento a como ele está processando aquela intervenção. Essa aqui é um exemplo, mas pode ser qualquer intervenção. É importante para você ajustar, para você repensar suas rotas de intervenção, suas rotas técnicas com esse paciente. Então, pedir esse feedback na medida em que você apresenta algumas intervenções, algumas técnicas, no final de cada sessão é importantíssimo, porque isso contempla esse terceiro pilar de considerar a realidade, a cultura, as preferências do paciente, a sua subjetividade, para usar esse conceito guarda-chuva aí. Agora, tem paciente, Júlio, não sei se você já viveu esse tipo de coisa, que pode ter dificuldade de se expressar, de dar um feedback. Tem gente que tem uma assertividade muito baixa, que tem medo de se expressar, de se posicionar e de machucar o outro, né, de incomodar o outro. Você pode até solicitar esse feedback por meio de um questionário, de uma escala, ou de uma forma escrita, de forma aberta, né? Faz lá um Google Forms e manda para o paciente, sabe, no final de cada sessão, alguma coisa assim, porque às vezes escrevendo ou assinalando alguma coisa, você pode eventualmente encontrar algum instrumento sobre isso. Eu até não encontrei adaptado aqui para o Brasil, talvez exista. Eu vi um instrumento adaptado mais no contexto de Portugal, mas aí pode ter algumas diferencinhas, né, de Mas, é. termos de validade e tal. Mas pode ser legal, um instrumento que auxilie o paciente a se expressar, que não seja ali cara a cara com você. Então, é mais uma opção. Apresentar técnicas alternativas é outro exemplo. Olha, esse tipo de problema, a gente tem essa, como você ilustrou, né? Tem esse tipo de técnica mais
que é mais cognitiva, tem essa técnica que é mais comportamental. O que que você acha de testar isso ou aquilo? Então, negociar com o paciente, fazê-lo conhecer intervenções alternativas para entender com qual ele se concilia mais, ele tem mais compatibilidade, é esse exercício de considerar as preferências do paciente. Não é uma coisa imposta. Você apresenta a intervenção, a técnica, quando existe mais de um caminho, você traz, você complementa e negocia isso com o paciente, ouve o que ele tem a dizer, o que ele acha a respeito disso. E, eventualmente, ele pode, pô, vamos tentar isso aí. Mas pode ser que no caminho da tentativa as coisas deem ruim, Certo. como diz o outro, né? As coisas não têm um resultado muito bom. E aí, o que fazer, né? Será que a técnica tem que ser tão engessada assim? Uma ativação comportamental. Será que tem que seguir o protocolo ipsis literis? Não dá para pegar um pouquinho ali de um atalho? Deixa eu rever essa coluna aqui dessa tabela. Deixa eu rever a forma de o paciente registrar. Será que não dá para flexibilizar? Enfim, Júlio, fala um pouquinho sobre isso aí, ó. O Muito bom. tal engessamento que os protocolos ou manuais que contêm esses protocolos, ou essas técnicas clássicas da TCC, ou da comportamental dialética, ou da ACT, envolveria e que seria tão criticável. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Rapaz, esse tema aí é espinhoso, né, Dani? Porque aí que eu acho que a coisa pega no sentido de tomar decisão se eu trabalho com PBE ou não, né? Que as pessoas têm justamente a visão aí do protocolo como algo que vai engessar os tratamentos. Assim, a gente vê muita crítica aí aos protocolos, né? A gente tem listas, né? E, enfim, na minha concepção, muitas das críticas aí, elas já estão ultrapassadas, né? A gente já tem meios de solucionar esses problemas, outros ainda a gente precisa, precisa avançar, precisa estudar mais. Mas até né, queria falar um pouquinho assim, sobre algumas críticas que a gente tem aos protocolos e depois entrar nesses conceitos, assim, até que ponto o protocolo sai da fidelidade, enfim, né? Então, a gente tem muita crítica em relação a essa coisa do engessamento do tratamento em relação aos protocolos, por exemplo, de que às vezes o paciente se apresenta para mim com muito problema e muito transtorno e às vezes a gente não tem um protocolo integrador daquilo, né? E aí fica difícil integrar o protocolo. Então, a pessoa lá que tem TAG, que tem transtorno depressivo maior, tem transtorno alimentar e uso de substância. Então, como é que eu faço, né? O que que eu começo fazendo, né? Enfim, a gente já tem modelos que resolvem em parte esses problemas, né? A lógica transdiagnóstica, terapia base no processo, mas isso aí é tema de uma aula inteira, né, Dani? Lá no IPA futuramente. Então, a gente tem várias críticas como essa, como que o protocolo vai trabalhar com pacientes com muito transtorno. Muitas vezes, algumas decisões clínicas, às vezes não são referenciadas no protocolo, né? Um caso de burnout lá, não tem ali se a pessoa tem que permanecer no trabalho que fez ela chegar ao estado de burnout, se não tem que sair, como que a gente vai fazer para reduzir ela estando no trabalho, uma decisão super particular, né, que depende do paciente, da vida dele, da condição financeira, da condição, enfim, né, que não é simples assim estar no protocolo. Tem burnout, vai sair do trabalho, vai mudar, é complicado. O protocolo às vezes não tem esse tipo de tomada de decisão muito particular, né? Outra crítica muito comum, às vezes, é que o paciente não desenvolve uma relação terapêutica necessária ao protocolo, mas isso tem muito a ver com o psicólogo também, né? Até que ponto o psicólogo ele dá abertura, flexibilidade para aplicação do protocolo, se prende mais ao protocolo, então é muita coisinha, muita variável para a gente estudar. Mas, de modo geral, né? Quando a gente está pensando nessa coisa do engessamento, dessas críticas, né? O protocolo não dá conta de todos os transtornos, o paciente sempre tem mais o transtorno, o paciente do protocolo não é o mesmo que eu tenho na minha clínica, né? Os critérios de seleção de inclusão e exclusão ali no qual as amostras foram selecionadas, não é a mesma do meu paciente, ele não acompanha a amostra, enfim, né? Então muitas das críticas se baseiam justamente naquilo que tu falou, né? Se prendem a como o estudo empiricamente sustentado foi conduzido, que a gente está falando da fidelidade, aí fica essa coisa. Não vai ter como eu aplicar um protocolo porque é só receita de bolo, né? E aí que entra justamente dois conceitos, né? Flexibilidade dentro da fidelidade, dentro da PBE. Então, fica complicado a gente falar que protocolos são engessados, né? Porque senão a gente está
colocando tudo no mesmo balaio. E a gente tem que entender que protocolos são diferentes um do outro. Né? E, inclusive, já tem estudos de avaliação até dos protocolos, né? Então, e é muito legal, porque tem alguns estudos que apontam. O protocolo que ele é mais descolado e ao final, ou em algum momento, orienta usar adaptações daquele protocolo, normalmente são bem mais vistos e são mais efetivos em termos de aplicação. Ó, Pois é, cara, é muito doido isso, né? Tem protocolos, só para dar um exemplo, sobre terapias de exposição envolvendo dessensibilização sistemática, que são estratégias da comportamental, né? Da análise do comportamento. Muitos desses protocolos vêm com orientações de como individualizar. Eles mesmos exatamente. trazem isso, né? Olha, considere a especificidade do seu paciente, tem essa e aquela estratégia para poder flexibilizar. É legal, né, velho? O próprio protocolo trazer muitas vezes Perfeito. essas orientações. Isso é muito bom, porque aí a gente está falando, ó, né? A gente está vendo que os próprios autores que desenvolveram estão dizendo, ó, adapta. Ó, talvez lá na DBT tu possa usar alguma coisinha nossa aqui para adaptar, se for o caso. Ó, talvez. Então, às vezes, muitas vezes, se a gente for olhar até as introduções, os prefácios dos protocolos, tem autores de outras abordagens, né? Até dizendo, ó, fulaninho de tal abordagem me ajudou muito para a construção desse protocolo, enfim. Então, né, está existindo um avanço em relação a essa questão da fidelidade versus flexibilidade dentro dos protocolos, né? Então, a gente já avançou bastante. Essa coisa do engessamento vai depender muito do protocolo, da qualidade do protocolo, do repertório do terapeuta, se ele considera o contexto dos pacientes. E aí eu já falei, eu acho que umas 3 vezes, essa coisa da fidelidade e flexibilidade, mas eu acho que vale a pena a gente definir um pouquinho isso, né? O que é fidelidade e flexibilidade, para a gente conseguir chegar nessa coisa aí da individualização do paciente dentro da PBE. Então, quando a gente está falando de fidelidade, a gente está falando basicamente o quê? Da adesão do terapeuta, né, aos componentes do tratamento de um protocolo, né, em que dentro desse protocolo a gente vai ter intervenções baseadas em estudos empiricamente sustentados, né, que passaram por um processo de validação, né, comparação com outros tratamentos para verificar eficácia, né, fidedignidade, níveis de efeito para determinado transtorno, determinado problema. Então, fidelidade é basicamente essa adesão do terapeuta aos componentes do tratamento dentro do protocolo, né, a intervenção dentro do protocolo. E também se refere, para além disso, da competência do terapeuta, do psicólogo, na execução da intervenção. Então, não basta ele só ler ali, saber os componentes, mas não saber aplicar na prática a intervenção. É muito doido, né? Porque aí, quando as pesquisas são feitas, eles podem, e é o desejável, avaliar essa aderência do psicólogo ao protocolo, a esse Perfeito. conjunto de diretrizes sobre como tratar ansiedade generalizada, transtorno de pânico, depressão, transtorno bipolar e por aí vai, né? Daí a importância também desse tipo de avaliação, porque eventualmente alguns terapeutas podem escorregar demais, sair das diretrizes e ficar uma coisa meio caótica, né? Então, o que garante essa fidedignidade, né? É você seguir esse passo a passo. Agora, esse segmento, quando se aplica a prática clínica, não precisa ser engessadão, né? Aí que é o ponto. Não tem que ser 100% aquele script, porque a realidade do paciente pode te exigir uma flexibilidade. Perfeito, Dani. Aí a gente entra nessa coisa da flexibilidade, né? Que é a flexibilidade dentro da fidelidade. Fidelidade, componentes de um tratamento, de um protocolo, e o psicólogo tem que ter repertório para aplicar esse tratamento, né? Aí, essa aplicação que a gente vai trabalhar, então, o conceito de flexibilidade dentro da fidelidade, que se refere basicamente, então, à implementação de um protocolo, né, com suporte empírico, né, a gente já falou, de uma maneira, assim, que ele contém os ingredientes principais para alcançar a fidelidade, mas que ele vai adaptando a implementação para isso estar sincronizado com as preferências do paciente. Então, ele vai considerar as preferências do paciente para tentar pegar esse protocolo e fazer isso entrar em sincronia. Por exemplo, né? Vamos lá. Dentro da TCC, a gente tem os planos de ação. A gente poderia considerar dentro da CCC os planos de ação como uma intervenção fidedigna, né? Dentro de um protocolo de tratamento, dependendo lá, né? Então, plano de ação, a gente se referia aí à fidelidade. O que seria flexibilidade dentro do plano de ação? Muitas vezes usar plano de ações adaptado às idades do paciente. A idade é um construto altamente individual, né? Então, eu vou ter que pegar esse plano de ação,
que é um tipo de intervenção dentro da TCC, e vou ter que adaptar esse plano de ação para quem é criança, para quem é adolescente, para quem é adulto, para quem é idoso. Então, quem que vai fazer essa adaptação? Quem? Sou eu, porque não vai ter no protocolo de como, né? Dificilmente a gente vai encontrar, né? Então, reestruturação cognitiva como plano de ação para dentro de casa, com criança tu faz assim, com idoso tu faz assim, com adulto não. Tipo, eu preciso entender o meu paciente e aplicar esse plano de ação adaptado à realidade dele. Enfim, se ele tem uma tendência, uma boa adesão à tecnologia, se não tem, se ainda é escrito, se não é, então tudo isso eu tenho que considerar, né? Perfeito. Um exemplo rápido que me veio, que me ocorreu enquanto você falava, de um paciente que eu acompanhei era: Daniel, minha rotina, cara, tá tão corrida, tá tão caótica, que eu não consigo sentar e registrar tudo que eu preciso, tudo que eu tenho feito e avaliar o nível de satisfação quando a gente pensa na ativação comportamental contra a depressão. Porque você pede, né, para o paciente descrever atividade, nível de satisfação, eventualmente até outras informações importantes ali para vocês avaliarem depois. E aí ele mesmo, eu perguntei: mas você acha que dá para a gente fazer algo diferente ou tirar alguma coisa? Ou... Ele falou assim: cara, e se eu te mandasse pelo WhatsApp, rápido, em forma de áudio? Algumas coisas dentro dessa proposta. Então, vamos pensar, a função da técnica da intervenção foi mantida, né, o componente do registro das atividades com o nível de satisfação, de dificuldade, mas o meio de registrar foi flexibilizado. Em vez de ele ter que sentar no computador, abrir lá a tabela que eu compartilhei com ele para registrar, escrever e tal. Não, vou mandar no WhatsApp, Daniel, assim eu consigo. Show de bola, vamos que vamos, né, cara? Vamos que vamos. Outro exemplo, até nessa linha da ativação comportamental, né, Daniel? Então, para depressão, a gente tem isso como tratamento ouro ali, então a gente está dentro, falando aí da fidelidade do tratamento para depressão, que é a ativação comportamental. E aí a gente teve aí a pandemia, né? Isso aí foi a gente teve que adotar e adaptar muita prática, a gente teve que justamente treinar nossa capacidade de flexibilizar dentro do tratamento, dentro dos protocolos, muita coisa, né? E uma das coisas que eu tive que fazer muito com o meu paciente, por exemplo, em particular, né, com ativação comportamental, era necessário, a gente estava assim, a julho da pandemia, ou seja, 2, 3 meses, quando a coisa estava toda fechada, ninguém podia sair. E como é que eu faço para aumentar o nível de sociabilização dessa pessoa, gente? Como é que eu consigo construir um protocolo de ativação comportamental, sendo que eu não consigo ter acesso a ambientes que vão me proporcionar isso? E aí vai a flexibilidade. O que a gente pensou juntos, né? A gente pensou em visita virtuais em museus, assistir shows ao vivo de óperas, shows da preferência dele, manter interações ao vivo nos chats com essas pessoas, nos shows que estavam ali, ou até nos museus virtuais, tinha uma parte de chat. Então, a gente manteve a ativação comportamental como componente central do nosso tratamento, mas a gente ficou mexendo na periferia do tratamento, né? De que, a gente teve que buscar, tive que catar aí museus virtuais para sugestionar ópera, show, junto com o paciente, perguntando se fazia sentido, se não vai, vamos tentar, interação ao vivo, fazendo o monitoramento do progresso para ver se essa intervenção, essa adaptação que eu fiz aí na periferia funcionava ou não. Então, assim, a pandemia também nos ajudou nesse sentido, né, a ter mais flexível em várias maneiras, dentro de um protocolo, por exemplo, né? Exposição da ansiedade na pandemia, como que faz, né? É mais ou menos nessa pegada também, dependendo. Quem tinha óculos de realidade virtual numa clínica, ou enfim, conseguiu fazer melhor, né? Mas acho que essa coisa da flexibilidade na fidelidade é muito importante, porque o que a gente está falando, né? Agora, para fechar essa parte, né, Dani? Assim, os protocolos, todas as intervenções, elas vão ter componentes centrais, assim, que são os elementos chaves, né? Na ativação comportamental para depressão, a exposição na ansiedade, que eles não podem ser alterados, né? Mas eles também têm o que a literatura chama de periferia adaptável, ou seja, que são as partezinhas da intervenção que a gente pode adaptar para implementar, né? Então, muitas vezes, um protocolo tanto de depressão quanto ansiedade, a gente tem lá a solução de problema como um componente central do tratamento, em algum momento, né? Eu vou ter que trabalhar a solução de problema em algum momento do tratamento para depressão e para ansiedade, né? Então, isso aí, é um componente central. Essa intervenção é benéfica para ambos os casos, né? Só que será que ela vai ser igual, a forma de aplicação dela vai ser igual tanto para as pessoas com depressão e ansiedade?
Não, talvez a solução de problema, né? Na depressão, o foco vai ser mais nas barreiras que ela vai ter para ativação comportamental, por exemplo. Vou solucionar problemas, vou solucionar o que impede ela de manter ali o objetivo dentro da ativação comportamental. Já na ansiedade, eu vou focar mais na exposição. Como que eu consigo, dentro da exposição, aproximar a pessoa dessa exposição, né? Para manter a efetividade do tratamento. Então, assim, é muito legal, porque é dentro dessa periferia adaptável que a gente vai vincular as preferências do paciente. Então, a gente tem, por exemplo, a ativação comportamental como componente central, a resolução de problema como componente central e as periferias, de como que eu vou fazer isso, de que forma, né? Que aí eu tenho que trazer e tá na mão ali a preferência do paciente, a participação ativa dele para me dizer se vai fazer dessa forma, se não vai, o que está acontecendo ali. Faz sentido? Totalmente. Inclusive, vou colocar o depois aí na descrição outra referência para quem quiser se aprofundar nesse tema, que é um estudo do Philip Kendall e da Hannah Frank acerca de como implementar esses protocolos baseados em evidências, colocando a flexibilidade com a fidelidade, fazendo esse balanço aí, né, Júlio? Que é um artigo, um dos que a gente encontrou bacanas que exploram bem esse tipo de desafio na clínica. Sim. Mas excelente. Tem alguma coisa mais sobre esse tema que você quer acrescentar ou a gente segue o baile? Vamos seguir. Acho que é isso. Fechou. Perfeito. E só assim para complementar, antes de passar para as recomendações, que eu vou passar algumas orientações dadas por alguns autores acerca desse tema, é importante lembrar ainda contra esse tipo de crítica, o Júlio já falou muito das técnicas, de alguns tipos de procedimento usuais, pensando assim, né? Mas se a gente pega no exemplo da análise do comportamento, que você tem análise funcional, você tem que entender a idiosincrasia, para usar um termo aí, né, que o pessoal usa muito nesse contexto, daquele comportamento. Por quê? Um comportamento topograficamente idêntico de duas pessoas, né? Duas pessoas correm. O que significa correr para o indivíduo A pode ser totalmente diferente do que significa para o indivíduo B. Estou dando um exemplo bobo aqui, né? Que é correr, mas o correr pode ser para perder peso, pode ser para ganhar massa magra, pode ser para porque quando eu corro, eu corro porque é companhia, com a minha esposa, para uma atividade física, né, tem essa função de socializar. Qual é a função desse comportamento? O que acontece quando você corre? Qual é a consequência disso? Em que contexto isso acontece? São perguntas que vão tornar totalmente individualizada a sua análise. Então, você tem uma ferramenta de análise comum, que é a análise funcional. Às vezes você tem o mesmo tipo de resposta, topograficamente, pelo menos, né? A resposta é aparentemente idêntica, mas funcionalmente totalmente diferente. Então, a gente tem essa ferramenta de análise na análise do comportamento, a gente tem o diagrama de conceitualização cognitiva na TCC. Cada pessoa vai ter uma história de vida que esteve por trás do desenvolvimento de certas crenças centrais, de certos pressupostos, atitudes e regras, estratégias compensatórias, e aí você descreve isso depois em exemplos mais concretos, o que a pessoa pensou automaticamente, o significado desse pensamento, a sua sensação, seu comportamento num contexto específico. Tem gente que coloca a consequência ainda, né, fazendo um link com esse modelo da análise do comportamento, que eu acho muito legal também, porque explica como essa cadeia de eventos se mantém. Então, isso tudo pede o quê? A individualização. Quando você está fazendo essa formulação de caso, cara, cada indivíduo é único. Você vai entender a história de vida dessa pessoa que a fez desenvolver esse padrão de reação cognitivo-comportamental, envolvendo também, obviamente, as respostas fisiológicas, afetivas. Você pode levar em conta até mesmo genética, então tem todo um Sim. histórico aí, vamos pensar, né, familiar, tem tanta particularidade envolvida em cada caso. Agora, o extremo, né, do outro lado da rigidez é você estar fazendo uma coisa, uma análise selvagem, uma psicoterapia caótica sem nenhuma referência teórica, sem nenhum embasamento científico. Aí, mano, é artesanal a ponto de ser perigoso para o paciente. Exatamente. Então, por isso essa ideia da flexibilidade dentro da fidedignidade, né, Júlio? Que eu acho muito interessante esse raciocínio clínico. Você vai lançar mão
de instrumentos de análise, de avaliação, de intervenção, que tenham um respaldo científico, podendo adequar a cada caso e recheando essas intervenções, esses instrumentos, com as informações particulares de cada pessoa, flexibilizando na medida em que vocês detectam certas preferências, valores, crenças e por aí vai. Mas uma flexibilidade não exagerada, não acrítica, mas dentro ali de certos parâmetros técnicos, científicos, né, teóricos até, com esse paciente. Eu vou finalizar, então, fazendo aqui a leitura de algumas recomendações feitas pelo Swift e colaboradores em 2018, depois que eles fizeram essa meta-análise com as suas conclusões. O que eles propuseram? Eu fiz um resuminho aqui, tá, gente? Eram mais itens, porque eu achei que alguns estavam um pouquinho redundantes, e eu dei uma arredondada aqui para passar para vocês, e logo após, duas surpresinhas que eu já conto para vocês que estão assistindo ao vivão ou aí no futuro, né? A nossa aulinha gravada. Bom, o que o Swift e colaboradores recomendam diante de toda essa problematização, dessa conversa que a gente teve aqui hoje, do trabalho que eles fizeram, obviamente? Você, estudante de psicologia que está indo para o estágio daqui a pouco, já está no estágio fazendo seus atendimentos, ou você que já é psicólogo e quer abraçar os princípios da psicologia baseada em evidências, precisa o quê? Ajustar a psicoterapia conforme as preferências do paciente. Isso envolve tantas atividades que o Júlio mencionou lá atrás, o que acontece durante as sessões ou após as sessões, a sessão ser mais ou menos estruturada, quais intervenções, quais técnicas vão ser utilizadas, isso tudo precisa desse diálogo com o paciente para ser decidido, para ser ajustado. A forma de tratamento, de repente, será que esse paciente precisa de medicamento? Não é você que vai decidir, mas se o caso está um pouco mais grave ou você tem conhecimento de que alguns tipos de vamos pensar assim, casos clínicos, de um perfil de sintomas, se beneficia de farmacologia, de um tratamento farmacológico, colocar isso como possibilidade para ele, eventualmente, quem sabe, fazer a consulta com o psiquiatra e, obviamente, o psiquiatra dizer se seria adequado ou não esse medicamento para o paciente e o paciente tomar a sua decisão se ele quer mesmo ou não fazer uso desse medicamento. E também em termos de manejo clínico, a sua abordagem ser mais diretiva, menos diretiva, ter ou não ter uma autoexposição e por aí vai. Então, isso tudo é conversável, precisa haver, então, esse canal aberto e transparente de diálogo com o paciente para que você contemple esse que é um dos 3 pilares da PBE. A segunda recomendação é a criação de oportunidades para que o paciente expresse as suas preferências. Não adianta nada você achar importante que ele expresse se você não facilita essa expressão. Como que facilita? Eu dei exemplos lá atrás, mas só para ilustrar, pergunte a ele, peça um feedback, chame ele para pensar junto uma estratégia, uma possível solução para aquele problema. Então, é sobre isso. Lá atrás eu já dei mais detalhes, né? Aceitar sem julgamento as preferências do paciente. Então, você tem que ouvir. Outro dia me perguntaram isso, Júlio, numa apresentação que eu fiz no congresso da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. E se o paciente quer fazer uso de uma pseudociência, de uma intervenção? Você vai chegar metendo pau e tal. Envolve isso. Ele tem direito. Você tem que ouvir essa preferência dele. Você tem que ter cuidado para não invalidar. Você tem que respeitar essa escolha dele. Você não está ali para militar contra as pseudociências e tudo. Agora, se existe um canal legal de comunicação, se ele está te perguntando, você já ouviu falar e tudo, você pode colocar o que a literatura científica diz a respeito daquela técnica, e tudo bem. Se ele está te pedindo um pouco de informação ou do que você conhece a respeito daquilo, é diferente. Agora, ele está te contando feliz sobre a coisa e você chega lá e pá, né, eu jogo um balde de água fria. Calma, mano. Você tem que dar esse espaço para ele se expressar, não puna esse comportamento, assim, valide, ele tem que ter a sua liberdade para tomar suas decisões e acompanhe esse paciente. A menos que haja um risco muito sério envolvido ou aquela sua escolha vá contra
seus propósitos na terapia, seus objetivos. Aí você pode fazer um contraponto, mas sempre com muita educação, sempre com cordialidade, sem imposição nenhuma. Mas você pode apontar quando isso conflita com os objetivos dele na psicoterapia. Verificar continuamente essa preferência, porque de tempos em tempos ele pode mudar o que ele espera da psicoterapia. Ele pode achar que vocês estavam indo no caminho legal, mas não está tão legal assim mais. E ele quer testar uma coisa diferente. Então, continuamente pedir esse feedback é importante. Bater esse papo com o paciente é legal. Posicione-se, eu já tinha adiantado isso aqui, né? Sempre que houver conflitos entre as preferências do paciente e os objetivos terapêuticos. Aí, só para dar mais um exemplo, você vê que o paciente tem uma demanda grande, ele está em grande sofrimento, e ele, eu acho que eu estou bem, vamos fazer uma vez por mês. Se isso não bate com a sua percepção, você pode bater esse papo com ele. Olha, na minha avaliação e tudo, eu acho que ainda é um pouco precoce a gente fazer esse espaçamento das sessões. O que você acha de a gente... Mas, obviamente, você não vai impor nada. Você pode se perceber que isso pode ser contraproducente para a psicoterapia, se posicionar de forma assertiva, educada e tendo abertura também para ouvi-lo. Vocês podem negociar, chegar no meio termo e assim por diante. Mas é isso. E, por último, não pressionar para que eles se expressem sobre as suas preferências. Porque é deselegante, é indelicado e pode ser contraproducente você ficar pressionando. Se o paciente não está à vontade, se ele não quer falar a respeito disso, você tem que respeitá-lo. Isso também é a preferência dele. Igual quando você contrata o serviço de um motorista de aplicativo, prefiro que a gente vá em silêncio. O paciente pode preferir não expressar o que ele está pensando sobre como você está dirigindo, conduzindo, guiando a psicoterapia. Ou, olha, sobre isso eu não quero conversar hoje, sobre esse tema. Respeite também quando ele não quer falar a respeito das preferências ou de alguma coisa que você o pergunte. Essas, então, são algumas recomendações a partir do trabalho desenvolvido pelo Swift e colaboradores e que eu acho que fecha muito bem esta aula inaugural do nosso curso de Psicologia Baseada em Evidências do Instituto Ponto Azul, o nosso IPA-PSI. E eu quero mostrar para vocês rapidamente essa novidade, uma das duas. Segura aí que são duas surpresas que a gente preparou hoje para vocês, sendo que a primeira delas é justamente o curso que a gente vai iniciar, né? Que esta aula, de certa forma, é a primeira aula do curso, mas que a gente vai fazer a partir de agora, serão 10 encontros, e eu quero mostrar um pouquinho para vocês o nosso curso. Nath, dispara o link para o pessoal aí no chat, beleza, para já dar indo para o pessoal que quer dar uma olhadinha com mais calma. Aqui está o nosso site, a Nath jogou aí no chat para vocês, quem está assistindo no futuro, o link já está embaixo na descrição. A gente está com um novo curso no Instituto Ponto Azul, que é o nosso curso sobre psicologia baseada em evidências. Tem um videozinho aqui para quem já está no site, dá uma olhada com calma depois que eu explico um pouco, e agora eu vou mostrar para vocês a nossa estrutura, o que é a proposta desse curso de PBE. Serão 10 aulas sobre prática baseada em evidências em psicologia, e a gente tem 9 professores com muita experiência em PBE para auxiliar vocês a desenvolverem uma prática clínica mais ética, eficaz e cientificamente atualizada. Olha só, são 10 aulas, 20 horas a carga horária. Olha a galerinha fera que está aqui, ó. Nós já nos apresentamos, né? O queridíssimo Jean Leonardo, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, vai dar aula no nosso curso. A grande Fernanda Landeiro também vai estar presente. O Vitor Andrade, a Fernanda, que está fazendo um trabalho incrível sobre o modelo transdiagnóstico. O Ramiro Catelan, Thiago Taton e o queridíssimo Ezequias Neto. Olha só a turma de gente bem qualificada que vai auxiliar vocês nessa caminhada. A gente deu essa aula agora sobre individualização do tratamento, porque foi uma palhinha do curso, para vocês sentirem um pouquinho o gosto da coisa toda. Eu vou dar uma aula sobre a história e os pilares da PBE, para vocês entenderem todo o contexto de surgimento e, com mais detalhes, a natureza da prática baseada em evidências em psicologia. Vamos ter uma aula de filosofia da PBE sobre ética e evidências. O que é evidência? No final das contas, quais tipos de evidência existem? Por que é ético a gente abraçar a prática baseada em evidências? É uma questão ética.
Existe um valor por trás do movimento da psicologia baseada em evidências, e o Vitor de Andrade, que é filósofo, mestrando em filosofia, vai falar sobre isso para a gente. Vamos ter uma aula do Ramiro sobre como desenvolver competências clínicas no contexto da terapia comportamental dialética. Como que a gente faz esse vínculo com o paciente, como a gente conduz a psicoterapia tendo boas práticas clínicas. Como encontrar as melhores evidências baseadas em evidências, as melhores intervenções baseadas em evidências, com o grande Jean Leonardi, que é muito fera nesse assunto. O Júlio vai dar uma aula sobre monitoramento de progresso clínico, inclusive deve trazer aplicativo que auxilie nesse tipo de acompanhamento do caso, da evolução, se está indo para melhor, se está indo para pior, que é muito importante para a gente rever os caminhos, as estratégias terapêuticas, inclusive. Como ajudar quem não quer mais viver. Olha só, em tempo de setembro amarelo, nesse período que a gente está refletindo sobre essas questões, o Ezequias Caetano vai falar sobre esse tema tão importante, o manejo clínico de pessoas que estão com esse tipo de ideação ou com tentativas, né, de colocar fim à própria existência. O grande Thiago Taton, referência em mindfulness no Brasil, vai dar uma aula para a gente no contexto da terapia de aceitação e compromisso sobre como aplicar essa intervenção que é tão querida, né, tão pedida, eu queria dizer, e tão buscada hoje em dia por psicólogos, porque tem muitas evidências de que mindfulness pode ajudar pacientes, por exemplo, com ansiedade e até depressão. A Fernanda Landeiro vai dar uma aula sobre ciência e pseudociências na psicologia, uma super aula a partir de uma pesquisa que ela desenvolveu em parceria comigo, com a Nath, é claro, a partir da sua própria prática clínica, trazendo uma reflexão muito importante a respeito disso, e a Fernanda vai dar digital, é um curso super legal. Transtornos de ansiedade em janeiro, diagnóstico e tratamento de vários transtornos de ansiedade. Também vamos ter um sobre transtornos depressivos. Vamos ter um curso também sobre transtornos da personalidade no ano que vem. E 3 clubes do livro. Esse aqui é uma novidade, Quem começou lá atrás nem sabia dessa, A gente começou agora, estamos finalizando o primeiro clube do livro, mas vai ficar tudo gravadinho para quem for acessar agora, entrar no clube agora, poder assistir às aulas sobre o livro Cérebro de Luto, como lidar com situações de luto. O paciente perdeu um ente querido, como você pode ajudá-lo a conduzir, a processar essa perda e se adaptar. Mas a gente vai ter o quê? Mais 3 clubes do livro nos próximos 12 meses. Então, se liguem que está muito legal essa experiência, o pessoal está amando, e quem assinar o nosso IPA-Psi vai ter acesso a isso. Além de vários outros acessos aos nossos grupos exclusivos no Telegram e WhatsApp, pesquisas científicas e ferramentas clínicas relevantes, interação com os professores, assistir às gravações das aulas por 1 ano e os certificados que eu já havia comentado. Aqui tem alguns depoimentos de alunos e ex-alunos e, até o dia 20, até quarta-feira da semana que vem, quem se inscrever no clube de psicologia do IPA vai ter acesso a todos esses cursos, clubes do livro, todos esses benefícios que eu mencionei. Olha só, não pelo valor integral de R$ 797 ou aquelas parcelas de 80, mas até quarta-feira que vem, tudo isso que eu mencionei por R$ 697, ou 12 vezes desse valor aqui. É muito conteúdo por esse valor, sinceramente. O pessoal puxa a orelha, Daniel, tá barato, mas a gente tem como missão no Instituto Ponto Azul, tanto no IPA-Psi como no IPA Plus, oferecer conteúdos de qualidade por um valor acessível. Está na nossa missão, então a gente mantém isso oferecendo por esse valor aí até quarta-feira. Mesmo depois não vai ficar muito caro, mas enfim, é mais caro, né? Aproveita que o valor vai mudar daqui a pouquinho. Agora, você quer fazer só o nosso curso de psicologia baseado em evidências? Tudo bem, tem essa opção também, por um valor mais baixo de R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49,90. Beleza? A Nath mandou o link aí. Nath, manda de novo lá no chat e eu vou colocar na descrição para quem está vendo no futuro, né? Essa aula nossa. E tem mais uma novidade, que não está aqui no site e só quem está assistindo agora vai saber. Talvez quem vir o meu Instagram amanhã vai estar ligado nisso. A gente vai colocar aqui, é até bom que vocês vejam que, aqui é a nossa plataforma, internamente, como é que funciona, Tem aqui algumas informações importantes para quem é membro, né? Acessa tudo isso aqui, O nosso curso de TCC está aqui com todas as aulas. O curso Psicoterapia Online está aqui. A atualização
em psicopatologia. Agora, a psicologia baseada em evidência, as aulas vão ficar disponíveis aqui. A gente já tem aqui a previsão do curso sobre os transtornos de ansiedade. O cérebro de luto, que está acabando agora, vai ficar gravadinho aqui para quem chegar agora. E a gente começa em breve, eu não sei se em outubro ou em novembro, um novo livro para ler e discutir também. É bom que você já venha aqui a nossa plataforma bonitinha para emissão de certificados. É só clicar aqui, é muito simples o processo, está muito funcional e muito legal. Agora, sabe qual é a novidade, Júlio? Essa nem o Júlio sabe, na verdade, viu, Então, gente? estou curioso. Essa nem o Júlio sabe. Deixa eu contar para vocês. A gente vai disponibilizar, deixa eu só ver aqui se eu já consigo mostrar para vocês. Consigo. A gente vai disponibilizar para quem se inscrever até amanhã, ó, dia 11 de setembro, às 23h59, um curso extra, que é o nosso curso Tudo sobre Pseudociências, que é um curso que faz parte do IPA Plus, outra assinatura nossa que não é exclusiva para psicólogos e estudantes de psicologia. Esse curso aqui eu vou mostrar rapidamente, está lá na outra plataforma, mas a gente vai colocar depois um acesso especial para quem se inscrever só até amanhã, viu? Até dia 11 de setembro, às 23h59. É o curso Tudo sobre Pseudociências, que contou com aulas de pessoas como o Emílio Garcia, o Ferreira, falando sobre o que é pseudociências. Eu dei aula sobre o perfil psicológico de quem acredita em pseudociências. Charlatanismo quântico, com o grande físico Marcelo Chapo. A Bibi Balhas deu uma aula sobre os perigos da pseudociência. O André Bach falou sobre homeopatia e ervas que não curam. A Fernanda deu uma aula também para gente, o Pirula falou sobre as falhas no design inteligente, a Natália Pasternak deu uma aula sobre negacionismo científico, suas causas e suas consequências, e o querido Felipe Novaes deu uma aula sobre os antídotos melhor dizendo, das pseudagens. É um curso, gente, de 10 aulas, 20 horas também, só com pessoas feras da pesquisa e da divulgação científica. Esse bônus é só para quem se inscrever no IPA-PSI. É a nossa assinatura, nossa anuidade, até amanhã, segunda-feira, 23h59. Então é isso, pessoal. O link a Nath já jogou aí para vocês. O pessoal viu lá direitinho, Nath? Nath falou que mandou 2 vezes para vocês. Eu já vou colocar aí também na descrição, só atualizar depois que vocês vão encontrar, para quem não viu ainda, poder se inscrever. E qualquer dúvida, gente, estamos com um suporte ativo no WhatsApp para responder vocês, qualquer coisa que não ficou clara aqui sobre o curso, mandem perguntas lá que a gente esclarece e vai ser massa demais. Júlio, obrigado, cara, pela presença, por essa aula inaugural do nosso curso. Tomara que muitas pessoas juntem-se a nós nessa caminhada, né, como eu tenho falado, aí tá virando o nosso lema, né, do IPA-PSI, nessa caminhada por uma prática clínica cada vez mais ética, eficaz e baseado em evidências, velho. Um abraço para você, a gente se vê em breve nas aulas, então. Isso aí, brigadão, Dani, pela né, por estar aqui, é um prazer estar com vocês. E assim, tá muito lindo, né, gente? A WIPA-PSI está se tornando uma comunidade, né, Dani? É aquela Pois coisa é, cara. vê, né? Porque, né, às vezes a gente vê ali conteúdos no Instagram, no Telegram, e é realmente, gente, o Dani tá toda semana respondendo no Telegram lá. O pessoal tá interagindo, tá respondendo, traz Muitas artigos, traz trocas, vídeos né, na cara? Muito, descrição, muito faz legais. troca. Ah, me manda a ferramenta tal. Não, tá aqui, esse é o modelo mais atual, a gente troca a ferramenta. Então, assim, tá lindo, né? E, Dani, obrigado pelo convite, por estar aqui falando sobre esse tema tão lindo e que a gente consiga cada vez mais, né, fazer uma psicologia científica, uma Isso aí, psicologia cara. baseada em evidência. É o nosso lema de vida. Obrigado, velho. Nossa, Valeu pela obrigado. parceria de sempre. Vamos nessa. Pessoal, é isso aí. Bora com a gente. Vamos transformar nossa prática clínica. Vamos estar ligado nas evidências, nas preferências do paciente também e exercitando essas competências clínicas. Esse é o tripé, esses são os pilares da prática baseada em evidências. E eu acho que, como o Vitor vai dar uma aula a respeito disso, é uma questão ética também. É uma questão de um valor que a gente corra atrás desse tipo de experiência clínica que seja condizente com as melhores pesquisas disponíveis. Obrigado a todos, gente. Um abraço. A gente se vê lá no curso semana que vem já, né, no dia 20, com o Neto, a respeito, então, do manejo clínico de pessoas que não querem mais viver. Vamos começar com essa. Abraço, Júlio. Obrigado a todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.